Reviravolta no caso da morte de um adolescente há 22 anos em Salvador. O homem que foi responsabilizado pelo assassinato de Lucas Terra denunciou outras 2 pessoas que sempre negaram participação no crime, mesmo assim foram condenadas à prisão. Mas agora esse mesmo homem foi flagrado exigindo dinheiro para mudar a versão e inocentar quem ele culpou pelo crime. Um encontro revelador. Esse homem pode mudar o resultado do julgamento de um crime bárbaro e ainda provar a inocência de 2 homens que afirmam não serem os assassinos. Para isso, exige dinheiro. Os advogados precisam trabalhar e eu não tenho mais de onde tirar, entendeu? Eu não tenho mais de onde tirar. Silvio Roberto Galiza foi condenado a 18 anos pela morte de um adolescente em Salvador. Passou 11 anos preso. Na cadeia, acusou 2 pastores pelo crime. Mesmo sem investigação, eles também foram julgados e condenados. O encontro, a pedido de Galiza, com integrantes da Igreja Universal, na capital baiana, foi gravado. E essa conversa prova que ainda há muitas questões sem respostas nessa investigação. O diálogo é um flagrante de extorsão e expõe questões que não foram esclarecidas na investigação da polícia e do Ministério Público baianos. Eu pagar o advogado pelo emprego que não se fez. Silvio Roberto Galiza exige dinheiro para retirar as acusações contra os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva. Eu vou precisar de advogado, que esse já está no caso mesmo, então ia manter eles, entendeu? E me mantesse, ou seja, alguma coisa que me mantesse durante esse período que eu ficasse, como chama? Recluso, porque quer que não queira, vai. Não tem empresa que me coloque assim para trabalhar. Galiza deixa claro que se receber dinheiro e um emprego, ele fará um novo depoimento para inocentar os pastores pelo crime. Não é diretamente assumir, mas excluir. E aí o que acontece? Eles, já que não tem fator de acusação, não tem como prosseguir com uma condenação. Ali já dá o basta. Agora vem todo esse lado para cima da minha pessoa. O assassinato foi cometido há 2 décadas. Mas esse é um caso que não terminou depois de 2 julgamentos. Salvador, 23 de março de 2001. Lucas Terra tinha 14 anos quando foi encontrado sem vida. Silvio Roberto Galiza foi condenado pelo crime. Mas, depois que recebeu a sentença, decidiu atacar. Ele gravou este vídeo, supostamente dentro da cadeia. Disse que o autor do homicídio não era ele. Sendo acusado por um crime que eu não cometi. Questionado por um promotor de justiça, Silvio Galiza culpa 2 pastores pelo assassinato. Hoje em dia, eu posso falar, se é o Ministério Público, se é a promotoria, fazer um crime prometido de desempregar proteção à minha família, eu então digo, foi o pastor Fernando e o pastor Joel. Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Com Lucas já desaparecido, os 2 pastores desligaram Silvio Galiza da função de pastor auxiliar por acusações de abusos sexuais contra adolescentes. Após o desaparecimento do garoto, do menino Lucas Terra, vieram outros rapazes da igreja de Santa Cruz. Eles falaram que ele deixava garotos dormirem na igreja, isso não pode, e com agravante, quando os meninos eles acordavam à noite, por vezes o Silvio estava com a mão sobre os órgãos genitais dele. A direção da igreja achou por melhor desligá-lo da obra. A gravação foi feita pelo promotor Oscar Araújo da Silva. O vídeo causou uma reviravolta no processo que terminou na condenação dos pastores Joel e Fernando. Eles sequer foram investigados pelo homicídio do adolescente. Pedimos ao Ministério Público uma entrevista com o promotor Oscar Araújo da Silva, mas ele preferiu não atender nossa equipe. Não fiz nada.
Tá claro para todo mundo que eu não fiz nada. Para mim, na minha opinião, assim, é que todos estão vendo que não tem nada. A sala onde foi gravado o vídeo, em princípio dentro da penitenciária, não foi localizada ou não existe mais, segundo a administração do presídio. O que também não existe é o registro de entrada na cadeia em 2006 de uma câmera, de um cinegrafista e de um promotor de justiça. Por que um registro tão importante que incrimina outras pessoas não poderia deixar vestígios? 22 anos depois, a Record TV vem a Salvador para desvendar um processo frágil e sem provas que levou à condenação de 2 homens que podem ser inocentes. Na capital baiana, tentamos conversar com Silvio, hoje em liberdade, depois de cumprir pena como autor do homicídio de Lucas. Ele não estava na casa dele. Ele saiu, eu não estava. Também não estava no trabalho e não atendeu nossos telefonemas, embora tenha respondido mensagens confirmando que era ele. A morte de Lucas Vargas Terra, de 14 anos, gerou uma comoção em março de 2001. Lucas foi encontrado morto num terreno baldio, estrangulado, com um pano na boca, dentro de uma caixa de madeira queimada e com 80% do corpo carbonizado. O principal suspeito do crime era o pastor auxiliar da Igreja Universal que Lucas frequentava, Silvio Roberto Galiza. No dia em que desapareceu, o adolescente participou de uma reunião na igreja do bairro Santa Cruz, onde também estava Galiza. Esta costureira, na época, coordenava o grupo de jovens da instituição. A proximidade de Silvio com os garotos a incomodava. Ele estava sempre próximo aos meninos, eu não gostava. À noite, dormir na igreja não era comum. Em depoimento à justiça, Silvio disse que naquele dia os dois saíram juntos da igreja, mas não seguiram o mesmo caminho. Lucas teria embarcado num ônibus e Silvio permanecido no ponto. Mas uma testemunha apresentou uma versão diferente no processo. Essa pessoa estava neste ponto de ônibus e se lembrava de um horário específico, 9h30 da noite. Isso porque o Lucas perguntou a essa testemunha que horas eram quando chegou aqui acompanhado do Silvio. Essa testemunha disse ainda que os dois subiram juntos no ônibus. Foi a partir daí que o acusado começou a apresentar versões diferentes para a morte do garoto. Em uma delas, Lucas teria descido do ônibus no meio do caminho e Silvio Galiza seguido para o bairro do Rio Vermelho. Em outra versão, os dois foram juntos até a igreja, mas Lucas teria ido embora. Já num terceiro depoimento, Silvio Galiza envolve o chefe da igreja regional, o pastor Fernando. Desta vez, Galiza diz que Lucas pegou um ônibus até Pituba, onde encontrou o pastor Fernando, e depois os dois apareceram de carro na igreja do Rio Vermelho e foram embora. Vi a ele uma quantia em valor para que ele pudesse pegar o ônibus. Ele pegou, foi até a igreja da Pituba. As contradições não convenceram a Polícia Civil, que nunca constatou envolvimento de outras pessoas, a não ser de Silvio, na morte do adolescente. Por que a polícia baiana não indiciou o Joel e o Fernando? Porque não tinha como colocá-los lá. Quem coloca eles dois no local do crime é o depoimento do Galiza. Os pastores Fernando e Joel acreditam que o vídeo em que Silvio os incrimina seja uma vingança pelo desligamento de Galiza da Igreja Universal. Ele fez uma transferência de culpa, né? Na verdade, ele se inocenta, ele diz que não fez absolutamente nada e que coloca a gente no lugar dele, né? A única coisa que eu posso acreditar foi porque levamos ele para ser desligado. Ele deve ter ficado com raiva, não esboçou na hora, mas acredito que dentro dele ele cultiva esse ódio e faz isso. O jornalismo da Record TV entrevistou especialistas em direito comportamental, profissionais experientes em analisar o comportamento de criminosos. Para eles, Silvio Galiza mentiu e foi induzido no vídeo gravado pelo Ministério Público. No caso da logística dele sair da igreja e dizer que o Lucas pegou um ônibus sozinho e retornou para a igreja com o pastor Fernando, essa parte, né, de forma bem simplória, ela tem uma probabilidade baixíssima de ter acontecido dessa forma. Ele não apresenta um comportamento de quem está sendo acusado injustamente. Ele fica, vamos dizer assim,
tranquilíssimo, tranquilo até demais. Para a polícia, Galiza atraiu Lucas para o Rio Vermelho, tentou abusar do jovem, que teria resistido, e foi morto. Para escapar da prisão, ele teria colocado o corpo em uma caixa de madeira, levado até o terreno onde ateou fogo. Em 2004, 3 anos depois do crime, Silvio foi condenado por homicídio qualificado a 23 anos e 5 meses de prisão. Por lei, ele teve direito a um novo julgamento porque a pena foi maior que 20 anos. O Ministério Público recebeu a informação que Silvio confessou o crime dentro da cadeia. Entretanto, a promotoria não acreditava que Silvio Galiza tinha cometido o crime sozinho. Por isso, pediu a interceptação do telefone público na penitenciária. Naquela época, o uso de celulares ainda não era tão comum. Na escuta, um preso disse que Galiza estava armando alguma coisa. O registro foi feito meses antes do novo júri. No segundo julgamento, a pena de Silvio Galiza foi reduzida para 18 anos de reclusão. Foi depois deste segundo júri que ele gravou o vídeo incriminando os outros 2 pastores. O Ministério Público não encontrou registros oficiais dessa gravação, comandada por um promotor de justiça que não estava no caso. O que não está claro até hoje é se essa delação do Silvio foi espontânea ou foi induzida. Não tenho a menor dúvida que a entrevista é conduzida de modo que ele responda o que o investigador, ou quem estava fazendo as perguntas, desejava. Ele é muito preciso. Nossa memória é falha. Ele não esquece de nada e é normal que a pessoa que esteja sendo acusada sobre estresse esqueça alguma coisa. A promotoria abriu uma investigação por conta própria. A justiça decretou a prisão de Joel Miranda e Fernando Silva. Os 2 chegaram a ser presos, mas conseguiram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para responder em liberdade. Tinha mais de uma pessoa. Ele só dá os nomes dessas pessoas. E vai juntando as peças e chega até a autoria dos 2 pastores. Foi produzida alguma perícia para esse júri? Não tinha como mais, porque já tinham passado anos. Nenhum fato novo ou prova foram apresentados contra Fernando e Joel. Apenas o misterioso depoimento gravado por Silvio Galiza. Nós temos uma sequência de depoimentos onde as mentiras e as inconsistências vão se apresentando, mas o que é mais grave, nós não temos nenhum outro elemento, nenhuma prova que demonstre absolutamente nada daquilo que ele narrou em 4 minutos e 30 segundos. O vídeo com a denúncia foi entregue à imprensa que cobria o caso. A repercussão foi enorme. Testemunhas foram chamadas para depor no novo processo contra os 2 pastores. Antes dos depoimentos, elas eram expostas pela promotoria ao vídeo gravado com Silvio Galiza. 1 ano e 10 meses depois, Joel e Fernando viraram réus por homicídio. Ao longo desse processo, Silvio apresentou 5 versões diferentes sobre a caixa de madeira onde o corpo de Lucas Terra foi encontrado. Teria visto sim um caixote, teria visto sim um pouco de sangue na parede, eu vi. Nunca foi esclarecido como o corpo do rapaz foi transportado até o terreno onde hoje funciona um mercado. Segundo a perícia, ele foi queimado aqui, mas como estava carbonizado, não foi possível dizer se Lucas teve relações sexuais antes de morrer. Outra parte importante da história, contada de modo diferente nos depoimentos de Silvio Galiza, foi o motivo que os pastores teriam para matar o adolescente de 14 anos. Ele caiu em contradição em várias versões. Entre essas histórias estão a de que o pai de Lucas tinha aplicado golpes financeiros na Igreja Universal e os pastores decidiram se vingar. E ainda, a de que Lucas teria testemunhado um ato sexual entre os pastores Joel Miranda e Fernando Silva e, por isso, deveria morrer. Preso e em busca de progressão para o regime semiaberto, Silvio Galiza teve uma entrevista com uma psicóloga. 2 declarações chamaram a atenção. 1. O condenado relembra que Lucas viu atos impróprios, não mais categoricamente sexuais, entre um pastor e um segurança. Não fala mais de 2 pastores. Os nomes destas pessoas
não constam no relatório da psicóloga. 2. Silvio afirma que Lucas não teve relações sexuais antes de morrer. Como ele poderia saber isso se não tivesse participado do crime? Silvio sempre se declarou inocente e que não sabia o que tinha acontecido com Lucas. Os laudos psicológicos descrevem Galiza como dissimulado e com conflitos no setor afetivo sexual. A pena do homem condenado pela morte de Lucas Terra encerrou em 2019. Ele ficou 11 anos na cadeia. Hoje, Silvio Galiza é um cidadão livre. Mas uma luta foi travada por Galiza para condenar os 2 pastores acusados por ele pela morte de Lucas Terra. Em 2013, a juíza Gelsi Maria Almeida Souza concluiu que não havia provas ou indícios da participação de Joel e Fernando na morte de Lucas. E ainda fez um questionamento importante. Se tirar as declarações de Silvio Galiza, o que se tem contra os denunciados? A resposta da magistrada foi clara: nenhum indício. O Ministério Público recorreu dessa decisão da magistrada e 10 anos depois, Joel e Fernando foram levados à júri popular e condenados a 21 anos de prisão. Silvio Galiza é a faísca. Eles são condenados pelo conjunto probatório constante dos autos. Quais as provas definitivas, na sua opinião, para levar a júri Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva? Quais as provas? Se eu lhe disser uma, é difícil, porque foram várias. Eu não posso dizer a você, porque é o conjunto das provas. Os 2 pastores recorrem da recente condenação em liberdade. Nessa semana, a defesa deles apresentou um recurso de apelação para anular o resultado do julgamento. Segundo os advogados, o vídeo que flagrou o pedido de extorsão é a principal prova da inocência dos pastores. Além disso, a defesa pediu à Polícia Civil da Bahia que investigue a conduta de Silvio Roberto Galiza. A expectativa nossa, naturalmente, é que esse júri seja invalidado e que a verdade se estabeleça, porque Fernando e Joel são inocentes. E quando eu olho para 21 anos de condenação, eu fico estarrecido, eu falo, não é possível isso está acontecendo. Desde que nós fomos acusados, esse impacto ele é terrível na nossa vida. A exposição que a minha família ela sempre sofreu. O Galiza tem que ser primeiro responsabilizado, né? Isso é uma extorsão, isso é um crime grave. O que agora se mostra é que Galiza está extorquindo a igreja exatamente para obter vantagem indevida para poder trazer mais um depoimento. O que se espera é que a polícia possa investigá-lo por esse crime e que naturalmente ele seja levado mais uma vez à justiça.